Olá, reconectados! O áudio de hoje é um texto taoísta que nos ensina sobre a sabedoria do silêncio. É pelo silêncio que nos conectamos com a nossa essência mais íntima, com o nosso eu superior. Portanto, toda vez que o silêncio, tanto o nosso quanto do nosso semelhante, nos incomodar, aí já está um caminho para observação. Queremos mesmo nos ouvir? Quando estamos prontos para nos ouvir, o silêncio já não incomoda mais, nem o nosso, nem o dos outros. O silêncio ele é um portal para o autoconhecimento. E é muito importante que consigamos ficar em paz com o silêncio. Então vamos também refletir sobre a nossa fuga do silêncio, nosso excesso de distrações, o quanto nos incomodamos em ficar em silêncio e temos sempre músicas, TV, várias coisas ao nosso entorno, tirando a gente do nosso eixo. E em vários momentos da vida, precisamos muito nos alinhar, nos retirar em meditação, e não só em meditação, também aprender a permanecer em silêncio e não precisar reagir e responder a todas as questões, a todas as situações. O silêncio, ele é uma virtude do raio dourado, atuante no nosso último chakra coronário, responsável pela nossa iluminação. Então, quanto mais sábia a pessoa, mais o silêncio é o seu aliado no caminho para a iluminação e para a paz. Então vamos começar fazendo uma respiração bem profunda e devagar. Vamos retomando o nosso estado de presença para que possamos assimilar melhor esses ensinamentos. Pense no que vai dizer antes de abrir a boca. Seja breve e preciso, já que cada vez que deixa sair uma palavra, deixa sair uma parte do seu chi, sua energia. Assim aprenderá a desenvolver a arte de falar sem perder energia. Nunca faça promessas que não possa cumprir. Não se queixe, nem utilize palavras negativas, porque se reproduzirá ao seu redor tudo o que tenha fabricado com as suas palavras carregadas de chi. Se não tem nada de bom, verdadeiro e útil a dizer, é melhor não dizer nada. Aprenda a ser como um espelho. Observe e reflita a energia. O universo é o melhor exemplo de um espelho que a natureza nos deu, porque aceita, sem condições, os nossos pensamentos, emoções, palavras e ações, e envia-nos o reflexo da nossa própria energia, através de diferentes circunstâncias que se apresentam nas nossas vidas. Se se identifica com o êxito, terás êxito. Se se identifica com o fracasso, terás fracasso. Assim, podemos observar que as circunstâncias que vivemos são simplesmente manifestações externas do conteúdo da nossa conversa interna. Aprenda a ser como o universo, escutando e refletindo a energia sem emoções densas e sem preconceitos, porque, sendo como um espelho, com um poder mental tranquilo e em silêncio, sem lhe dar a oportunidade de se impor com as suas opiniões pessoais e evitando reações emocionais excessivas, tens a oportunidade de uma comunicação sincera e fluida. Não se dê demasiada importância e seja humilde, pois quanto mais se mostra superior, inteligente e prepotente, mais se torna prisioneiro da sua própria imagem e vive num mundo de tensão e ilusões. Seja discreto, preserve sua vida íntima. Dessa forma, libertar-se-á da opinião dos outros e terá uma vida tranquila e benevolente, invisível, misteriosa, indefinível, insondável como tal. Não entre em competição com os demais. A terra que nos nutre dá-nos o necessário. Ajude o próximo a perceber as suas próprias virtudes e qualidades, a brilhar.
O espírito competitivo faz com que o ego cresça e, inevitavelmente, crie conflitos. Tenha confiança em si mesmo. Preserve a sua paz interior, evitando entrar na provação e nas trapaças dos outros. Não se comprometa facilmente, agindo de maneira precipitada, sem ter consciência profunda da situação. Tenha um momento de silêncio interno para considerar tudo que se apresenta e só então tome uma decisão. Assim desenvolverá a confiança em si mesmo e a sabedoria. Se realmente há algo que não sabe ou para que não tenha resposta, aceite o fato. Não saber é muito incômodo para o ego, porque ele gosta de saber tudo, ter sempre razão e dar a sua opinião muito pessoal. Mas na realidade, o ego nada sabe, simplesmente faz acreditar que sabe. Evite julgar ou criticar. O Tao é imparcial nos seus juízos, não critica ninguém, tem uma compaixão infinita e não conhece a dualidade. Cada vez que julga alguém, a única coisa que faz é expressar a sua opinião pessoal, e isso é uma perda de energia, é puro ruído. Julgar é uma maneira de esconder nossas próprias fraquezas. O sábio tolera tudo sem dizer uma palavra. Tudo o que o incomoda nos outros é uma projeção do que não venceu em si mesmo. Deixe que cada um resolva os seus problemas e concentre a sua energia na sua própria vida. Ocupe-se de si mesmo. Não se defenda. Quando tenta defender-se, está a dar demasiada importância às palavras dos outros, a dar mais força à agressão deles. Se aceita não se defender, mostra que a opinião dos outros dos demais não o afetam, que são simplesmente opiniões e que não necessita de os convencer para ser feliz. O seu silêncio interno torna-o impassível. Faça uso regular do silêncio para educar o seu ego, que tem o mau costume de falar o tempo todo. Pratique a arte de não falar. Tome algumas horas para se abster de falar. Este é um exercício excelente para conhecer e aprender o universo do Tao, ilimitado, em vez de tentar explicar o que é o Tao. Progressivamente desenvolverá a arte de falar sem falar, e a sua verdadeira natureza interna substituirá a sua personalidade artificial, deixando aparecer a luz do seu coração e o poder da sabedoria do silêncio. Graças a essa força, atrairá para si tudo o que necessita para sua própria realização e completa libertação. Porém, tem que ter cuidado para que o ego não se infiltre. O poder permanece quando o ego se mantém tranquilo e em silêncio. Se o ego se impõe e abusa desse poder, este converter-se-á num veneno que o envenenará rapidamente. Fique em silêncio. Cultive o seu próprio poder interno. Respeite a vida de tudo o que existe no mundo. Não force, manipule ou controle o próximo. Converta-se no seu próprio mestre e deixe os demais serem o que têm a capacidade de ser. Por outras palavras, viva seguindo a via sagrada do Tao.